Caríssimo irmão, caríssima irmã, vejamos mais uma palestra, ou melhor, realizemos mais uma palestra, mais um encontro, mais um diálogo entre mim e vocês, sobre as coisas de Deus, sobre o caminho do céu que Santa Teresinha nos apresenta, baseada na sua vida fundamentada no Evangelho. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força para entender e depois para praticar o que a nossa Santinha nos ensina. Que Nossa Senhora, a boa mãe, aquela que acolheu totalmente a palavra de Deus e viveu profundamente essa palavra, em plenitude, a toda santa e a toda pura, nos proteja e nos ajude nesse nosso encontro. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, começamos esses encontros falando sobre a Trindade em geral. Depois, começamos a ver a Trindade nas suas pessoas. Mas nós, na nossa consideração sobre a Trindade em geral, vimos como Deus nos ama apaixonadamente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E que a única coisa que Ele espera de nós é uma resposta de amor. Porque amor, com amor se paga. Em seguida, passamos a considerar a Trindade não como um bloco monoteísta, na verdade a Trindade é um só Deus, mas como três pessoas distintas. E começamos com o Pai. Como responder a este amor de Pai? Como ser um bom filho, uma boa filha com o Pai eterno, que é Pai de Cristo e nosso querido Pai. E então examinamos que nós não podemos esquecer que somos crianças diante do Pai, somos pequenos, e como tal devemos ver simplesmente e amá-lo na simplicidade. Não esquecer que nós somos fracos, filhos fracos, que muitas vezes o ofendemos, caímos, que não temos força para ir correr para os seus braços. Mas que precisamos então de duas grandes coisas, duas grandes armas. Ou seja, a confiança e o abandono. Chegamos ao final dizendo que o abandono é o top, é o topo na temperatura do amor ao Pai. É claro, quando eu digo Pai, digo a Trindade, mas eu queria agora especificar assim ao Pai. E agora, a partir de agora, eu queria conversar com vocês sobre o nosso relacionamento com o Filho. Porque nós nos relacionamos muito com Deus. Como eu já disse, nós dizemos Deus te abençoe, Deus te guie, Deus te ama, Deus te ame e assim por diante. Mas é difícil alguém dizer o Pai te abençoe, o Filho te abençoe, o Espírito Santo te guie. Nós precisamos nos acostumar a viver com a realidade. Deus, Trindade, não é um ente etéreo, bem obscuro. Não. Pai, Filho e Espírito Santo formam a Trindade. Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo. E nós temos que nos relacionar com o Pai. Por isso, uma criancinha amada do Pai, pequena, simples, humilde, mas amorosa. Temos que nos relacionar com o Filho, que é nosso irmão, nosso mestre. Temos que nos relacionar com o Espírito Santo, que é a nossa luz, nosso condutor, nosso guia. Mas, na prática de cada dia, vimos para o Pai, ou melhor, para com o Pai, viver como uma criancinha nos seus braços, simples, humilde, fraca, mas confiante, amorosa, abandonada. E com o Filho. Vamos começar agora. Em primeiro lugar, gostaria de citar aqui um texto muito bonito do Padre Massotti, no seu livro A Revelação do Amor,
Padre Bassotti está no céu, espero em breve será canonizado, disse assim, aliás, escreveu assim: o homem deverá revestir-se de Cristo, ter os seus sentimentos, comungar dos seus sofrimentos, morrer a sua morte, viver a sua ressurreição. A sua participação no mistério de Cristo jamais será tão plena que ele não deva, dia por dia, realizá-la mais com um empenho moral que investe todas as potências do ser humano. Somente quando essa identificação for perfeita, individualmente depois da morte de cada pessoa, no final dos tempos para toda a humanidade e para toda a criação, termo do amor será o Pai. A mística de Cristo será então a mística de Deus, da Trindade. Todavia também a vida presente, a alma aspira pelo Pai, movida pelo Espírito do Filho. Ela tende com todo o seu desejo ao Pai. Pelo Filho, no Espírito Santo. Caríssimos, quem é esse Filho? Quem é esse Filho amado do Pai? Quem é esse Jesus Cristo, Verbo de Deus? São João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Note que, quando ele em arqué, este é o Logos, no princípio era o Verbo, cai o Logos, este Theos, o Theos, era Deus, é Deus. Cai Logos, prostoteone. E o Verbo estava ao lado, junto de Deus, do Pai, na mesma dignidade, na mesma essência divina. Era Deus. Quem é para nós esse Filho? Vejamos coisas mais concretas, mais pormenorizadas. Primeiro, começo com o relacionamento do Pai com Jesus Cristo, para depois chegar ao nosso relacionamento com Cristo. Por duas vezes o Pai, o eterno amante, o princípio sem começo, fonte de toda a vida desde toda a eternidade, parece não suportar o peso da paixão do seu Filho, da sua paixão eterna, total, infinita, pelo seu Filho amado, o eterno amado. E então ele prorrompe, durante a vida de Jesus, num grito misterioso, para que todos os homens, todas as criaturas de todos os tempos, o ouvissem, o seguissem, o amassem. A primeira vez isso aconteceu na hora do batismo de Jesus. Quando Jesus sai das águas do batismo. Olha aí o que diz São Mateus. Batizado, Jesus saiu imediatamente da água e logo os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em que ponho as minhas complacências. Está em Mateus 3, 16 e 17. Notem bem, Jesus se batiza, não porque precisa, não, nada disso. Jesus se batiza apenas porque quer dar o exemplo, quer dizer que todos nós começamos a vida com o batismo. Começamos nossa missão com o batismo. E será pelo batismo que vamos receber o Espírito Santo, o Espírito do Pai e o seu Espírito, para sermos divinizados. Não simples criatura, mas filho de Deus, da natureza de Deus. Este é meu Filho amado, disse o Pai, uma voz forte e potente, em que ponho as minhas complacências. Nele é minha alegria. Ele é minha alegria, a minha felicidade. Nele eu me comprato. Pronto. Nele
eu me realizo. São Marcos, que é amante das coisas, é mais conciso e amante também de minuciosidades, diz que a voz do Pai ressoa numa declaração interpessoal. Tu és o meu filho amado, tu, em ti ponho as minhas complacências. Mateus diz, eis meu filho amado. Marcos diz que a voz diz, tu és meu filho amado. Quer dizer, não é só eis, mas esse eis é o meu filho. É o meu filho amado. Bom, essas pequenas coisas de tu ou eis, isso é secundário. Lucas, por exemplo, diz, tu és o meu filho bem amado, eu hoje te gerei. Ora, a geração é feita por amor, e a geração é exatamente toda a complacência do Pai no Filho e o Filho no Pai. Na segunda vez, na segunda aparição da voz, ou melhor, do estouro da voz divina do Pai sobre o Filho, acontece na hora da transfiguração. O Pai vai mais longe. Além de declarar seu amor ao Filho, bem amado, ele insiste que tenhamos uma relação profunda com esse Filho. Foi no Monte Tabor, a última viagem de Jesus a Jerusalém. No meio do caminho, perto já de Jerusalém, Jesus para, sobe a montanha. Esse fato, meus prezados irmãos, é muito importante na nossa vida. E diz São Mateus que Pedro, um judeu bem lembrado da travessia do deserto, propôs fazer 3 tendas. Quando ele viu com os outros dois, Jesus transfigurado. Não era mais aquele Jesus que estava andando com eles, sujo, cansado, cheio de suor, mas transfigurado, brilhando como o sol, suas vestes brancas como a neve. Jesus transfigurado. Quanta lição temos nessa cena da transfiguração. É um convite para também sermos transfigurados. E então diz São Mateus que o Pai falou assim, este é o meu Filho amado, em quem ponho as minhas complacências. Isso já não foi dito também no batismo. Mas agora o Pai completa, ouvi-o sempre, escutai-o. Shema significa em hebraico e aramaico, ouvir prestando atenção para botar em prática. Mas o Pai acrescenta sempre, não é só agora não, sempre. Devemos ouvi-lo e caminhar com ele, por ele, para o Pai, na força do Espírito Santo. Olha, essas variantes que eu falei, linguísticas, tanto no batismo como na transfiguração, são muito secundárias. Muito secundárias. O batismo de Jesus tem um sentido, isso é que importa. É o sentido do batismo e da transfiguração. Sentido muito grande o batismo. Somos convidados a nos batizar e a viver esse batismo para ser filho amado do Pai. E na transfiguração isso aparece muito mais forte, quando somos convidados a ouvir, a prestar atenção à palavra de Jesus e colocar em prática, Shema. Ouvir e colocar em prática, para sermos semelhantes aos filhos. Se nós ouvirmos e colocamos em prática, seremos semelhantes ao Filho e, consequentemente, seremos também filhos amados do Pai. Se o Pai, o eterno amante, o Filho, o eterno amado, aquele que desde sempre se deixou amar, os filhos nos faz compreender que não é divino somente o amar, é divino também o deixar-se amar, o receber o amor. Não é divina somente a gratuidade, é divina também a gratidão. Deus sabe dizer obrigado. O Filho amado é acolhimento eterno.
é aquele que desde sempre diz sim ao amor, a obediência viva ao amor. Ou seja, assim como Jesus responde ao amor do Pai, ele é amado pelo Pai. E o Pai nos pede que ouçamos para ser amados por ele também. Veja que a transfiguração é um convite, é um grito. Seja como meu filho, para que eu ame você. Caríssimos irmãos, o Filho amado que é Jesus foi gerado desde toda a eternidade pelo eterno amante, e assim ele se distingue do Pai e do Espírito Santo. Mas ele se volta para o Pai totalmente. É a gratidão eterna. Caríssimos irmãos e irmãs, a virtude da gratidão não é uma virtude puramente humana. É praticada pelo homem, mas não é totalmente humana, porque a sua origem é no seio da Trindade. Gratidão é a expressão do amor do Filho para o Pai. A gratidão da criatura humana por Deus e por o seu próximo é a expressão mais alta do amor da criatura. Gratidão que não é só dizer muito obrigado, mas é obrigar-se a amar o Pai por Jesus no Espírito Santo. Gratidão que é amar o meu próximo por Jesus, pelo Pai e com a força do Espírito Santo. É uma virtude divina. E o Pai não pede apenas dizer muito obrigado, mas obrigar-se a isso. Então, a se transformar como Jesus. A transfiguração é um grito do Pai para que nos transfiguremos como seu Filho, para ser amados pelo Pai. E para isso temos a força, o poder, a sabedoria do Divino Espírito Santo. Então vamos conhecer melhor o Filho para poder nos aprofundar nessa transformação e nessa vivência de amor para o Pai, nessa gratidão profunda que se revela, se concretiza na prática da vida de amor ao Pai, pelo Filho e no Espírito Santo. Caríssimo irmão e irmã, eu vou encerrar a nossa palestra agora, nossa conversa, e voltaremos depois, na próxima palestra, como conhecer o Pai. A obrigação que o Pai, como conhecer o Filho. A obrigação que temos de conhecer o Filho para nos transformar nele, por ele, com ele, na força do Espírito Santo, para sermos abraçados pelo Pai, que dirá também para nós: esse é meu Filho, no qual eu coloco minhas complacências. Obrigado e Jesus abençoe todos vocês. Amém.